Saraiva, como é que tá a temperatura da dupla Grenal depois da estreia? Qual é o assunto, por exemplo, no Grêmio, depois da boa estreia no estadual? Olha, Rizek, o Grêmio tem um jogador. Aliás, vamos começar os anteriores. O Jean-Pierre e o Matheus Henrique, desde o ano passado, eles têm repetidamente sido titulares dos times alternativos do Grêmio e dado resposta no Campeonato Brasileiro com nível de exigência que é maior do que o Gauchão. Contra o Novo Hamburgo no último domingo, ambos começaram titulares e deram boa resposta. O Matheus Henrique fez gol e o Jean-Pierre foi o melhor jogador em campo, trabalhando bola, armador. O Grêmio tem no Jean-Pierre a figura do armador. Mas quem acabou surpreendendo foi o PP. Porque o PP é reserva do Everton, e se o Everton, de fato, na janela do meio do ano, for vendido para o futebol inglês, se diz que o City oferece 55 milhões de euros para levar o Everton, o PP é o substituto natural. E ele entrou no último domingo porque saiu o Alisson machucado no joelho, 30 dias fora o Alisson. E o PP, que desde o ano passado tem algumas chances e tem feito gols, ele foi especialmente bem contra o Novo Hamburgo. Ele tem uma assistência, uma participação, assistência para o gol do Juninho Capixaba, participa do gol do Matheus Henrique e ele próprio faz um gol também. Pelo corredor esquerdo, é um atacante de muita velocidade, o jogador que veio do Paraná, ele chamou a atenção no Campeonato Paranaense entre os profissionais em 2016 pelo Foz do Iguaçu. O Grêmio o contratou, antes disso ele tinha passado na base do Atlético Paranaense, teve um empréstimo no Curitiba, mas no Grêmio ele está sendo trabalhado com muito cuidado. Tem um contrato até 2020, o Grêmio comprou 70% dos direitos federativos do PP, por R$400 mil, olha que belo negócio. E o Romildo Bolzan, que é o presidente do Grêmio, tem na figura do PP uma das suas grandes esperanças justamente por essa resposta, né? Ele entra e consegue imediatamente desempenhar ou com assistência, ou com gol, ou ambos, como aconteceu no último domingo. PP é o nome do cara. PP é o nome do cara. A gente falava sobre isso ontem, né? As melhores soluções que o Grêmio encontra nesse início de ano, onde coloca o seu time alternativo, são esses jogadores que já se afirmaram na última temporada. O Pet, que lembrou do Jean-Pierre, a gente fala do TT que está com a seleção sub-20, o PP, que aparece bem por esse lado esquerdo, jogando com o pé invertido. Enfim, o Matheus Henrique é muito bom jogador, com uma característica que assemelha ao que o Arthur produzia quando subiu e se afirmou. Enfim, melhor forma de fazer negócio, de manter o seu time competitivo do que essa não existe, né? É uma forma de ser competitivo ao longo da temporada, encontrando soluções dentro do próprio clube, enfim, jogadores baratos e que têm potencial que vão te dar uma resposta futura, né? O Grêmio tem conseguido competir em altíssimo nível, Saraiva, com muito menos recursos financeiros do que Flamengo e Palmeiras e até mesmo Cruzeiro nos últimos anos. Aliás, é o único brasileiro que levou a Libertadores nos últimos anos. Como é que você está vendo o processo desse ano? Porque a gente abriu o programa muito impressionado com os investimentos do Flamengo, com os investimentos do Palmeiras, o Cruzeiro não para de contratar. Como é que você está vendo mais um ano do Grêmio tentando se manter no topo sem os recursos, por exemplo, de patrocínio? O Grêmio tem 12 milhões ano na Master, o Corinthians tem 30, o Palmeiras tem 81, o São Paulo tem 23, o Flamengo tinha 25, agora está sem patrocinador. Como é que você está vendo essa montagem do elenco tricolor, mais uma vez, sem os recursos que a concorrência tem à disposição, Saraiva? Não são iguais, Rizek, mas tem recentemente no Grêmio uma injeção de dinheiro de venda de jogadores. O Wallace, o volante, né, que foi para o Hamburgo e já não está no Hamburgo, já foi adiante também. O Pedro Rocha, que foi jogar no futebol do leste europeu. E recentemente o Arthur, este sim com um valor muito diferenciado e com valores que ainda vão crescendo. À medida em que o Arthur vai cumprindo metas, o Grêmio vai ganhando mais dinheiro na negociação com o Barcelona. Ainda assim, essas três vendas, elas não representam o que tem o Palmeiras e o Flamengo para gastar. O Grêmio fez um elenco muito bem montado, manteve o Renato Portaluppi, ele está indo para o seu terceiro ano, e esse tipo de encaixe mais a base trabalhada que está fornecendo jogadores dessa qualidade, tudo isso está fazendo o Grêmio ser competitivo. No primeiro momento, você percebe que o Grêmio é mais competitivo nas competições eliminatórias. Ele tem o título de Copa do Brasil e um título de Libertadores. Na regularidade, com 38 rodadas, aí o Palmeiras e o Flamengo naturalmente estão à frente do Grêmio e do próprio Inter, de quem a gente ainda não falou, porque você precisa ter elenco para ser regular. E Flamengo e Palmeiras têm dinheiro para fazer elencos de peças de reposição que o Grêmio Internacional sofrem mais para fazer. É isso. O Grêmio
ele consegue ter uma base de bons jogadores, né, de jogadores experientes, jogadores já que não são da casa, e aí agrega esses jogadores jovens, essas negociações de jogadores da casa, formados na casa. E o que facilita muito essa entrada dos jovens é o momento do time, né? É a qualidade do time. Quando você tem um time bom, a manutenção do trabalho, você tem um time bom, bem montado, que disputa competições, que conquista, no caso do Grêmio. Quando você vai agregando um jovem, como falou do PP, tem esse menino TT que está também agora na seleção sub-20, tem o Jean-Pierre agora, que é um meia, muito bom jogador, habilidoso, que o ano passado já atuou um pouco. Quer dizer, é mais fácil de você agregar jovens a um time já formado, a uma equipe que tem uma base. Você vê que o Grêmio procurou manter essa base para esse ano novamente. E aí, se você vir um pouquinho mais atrás, tem Luan entrando na equipe, né, que hoje já é uma realidade, mas que também entrou nesse processo. O Arthur, que já foi vendido, o Wallace, que já foi. Quer dizer, o Grêmio compensa essa questão financeira, essa diferença financeira de valores com outras equipes, com a formação de jogadores. Algo que a gente falou do Palmeiras, que às vezes agrega pouco, né, e contrata bastante. O Grêmio é o contrário, ele contrata pontualmente, existe uma base para dar sustentação para que esses jovens venham e possam entrar na equipe, possam rentabilizar para o clube e, ao mesmo tempo, conquistar título. É o melhor dos mundos, né? Que é o retorno técnico, eles dão um retorno esportivo e um retorno econômico na sequência, né? Mas para isso tem que renovar o PP logo. Vou dar uma dica para o presidente, renova logo o contrato. Se tu deixar ele jogar esse ano, acabou. O PP é até 20, até 2020. Até 2020. Ah, mas jogou 2019, ficou um ano no contrato, não renova mais. Já tá dada a dica. O Pet tem batido muito nessa tecla, que os clubes brasileiros demoram para renovar os contratos. Muito. Né? O Pet falou, e se você for buscar os exemplos na Europa, faz todo sentido. Um ano para terminar o contrato já é tarde, quando você tem um jogador importante que você quer mantê-lo por potencial. tempo. Com potencial, claro. Ô Saraiva, e quais são os ecos da estreia do Internacional no Campeonato Estadual? O Inter fez uma vitória mais modesta, jogando fora de casa contra o São Luís, um gol que teve cooperação do goleiro, isso acontece, isso é do jogo, ninguém anula gol por feio ou bonito. Entrou, gol do Emerson, vai um abraço. O Odair até brincou com o Emerson depois do jogo, que se machucou na comemoração, que como o Emerson não está acostumado a fazer gol, ele se machucou comemorando, que não é a dele, brincadeira do treinador. O Odair também era um cara de poucos gols e muita virtude na seleção brasileira de base, no profissional ele não teve o mesmo sucesso que na base. Mas esse Internacional de time alternativo, Rizek, no último domingo, ele tinha uma curiosidade acima das demais. Estreava o Rodrigo Lindoso, o Richelli, que está aqui desde o ano passado, o Parede, que veio do Curitiba, o Neilton entrou no segundo tempo, mas a expectativa maior era em cima do Sarrafiori, que é um argentino que o Inter trouxe na virada do ano anterior, de 17 para 18, num descuido jurídico, burocrático lá do Huracan, da Argentina. O Inter trouxe sem custos, só pelos salários. O Huracan, os dirigentes ficaram muito bravos e colocaram o Sarrafiori, as imagens a gente começa a ver agora, colocaram o Sarrafiori a treinar em separado por 6 meses do ano passado. Só na metade do ano ele veio para o Internacional. E o Inter, desde então, tem um cuidado muito grande com esse argentino, que é um meia que nas redes sociais, as imagens dele jogando entre os seus iguais, são imagens impressionantes. Ele faz coisas impressionantes. Mas nos profissionais ele está tendo experiência só a partir de fim de 2018, início de 2019. Foi a primeira vez que ele começou a titular no grupo principal. Antes ele tinha jogado em time de aspirante, em sub-20, mas no time principal, ainda que alternativo, foi no último domingo. Fez um belo primeiro tempo, com muita participação, tocando na bola com habilidade, acertando passes, o drible é curto, ele vai na vertical, na direção do gol, cansou bastante na segunda etapa, entrou o Neilton e jogou bem o Neilton também. Claro que o Sarrafiori não tira a posição do D'Alessandro, por exemplo, né, já que a gente está falando de armador, daqui a 60 dias. Não é isso. O que o Inter fez ao trazer o Sarrafiori é preparar uma substituição natural ao seu principal jogador, o D'Alessandro, que tem 37 anos de idade. Sarrafiori na Copa RS, anterior a essa negociação, ele acabou com o torneio. O Huracan chegou nas semifinais. É raríssimo as equipes estrangeiras, acho que são 3 anos seguidos que elas têm participado da Copa RS, desde que deixou de ter o status de brasileiro da categoria. E nesse ano de 2017, né, para 2018, nossa, ele voou lá no Rio Grande do Sul. Foi um movimento de mercado assim certeiro do Inter.
claro, a questão da transição, de se afirmar no profissional, mas potencial não falta. Teve Grenal de categoria de base recentemente, não teve, Saraiva? Alguma Copa... Teve ontem. Ontem? Copa de Santiago, o Sub-17. Sub-17. Santiago aqui no interior do Rio Grande do Sul, bem distante de Porto Alegre, na categoria Sub-17. O Inter tomou 4-1 do Grêmio. E isso se soma aos 5-0 que o Inter tinha tomado do Guarani aí na Copa São Paulo. Houve uma pequena revolução na semana passada, o treinador foi demitido, assumiu um gerente do profissional, assumiu interinamente. Haverá um nome especificamente para a base, mas a direção do Inter se assusta à medida em que uma categoria toma 5 e a outra toma do Grêmio 4. E neste Grenal de ontem, o destaque para um jogador que também é atacante do corredor esquerdo, do lado do Grêmio, que fez 2 dos 4 gols. Ora, se um cara, ele é goleador do torneio, ele tem 5 gols, chama-se Elias. Ele fez 2 dos 4 contra o Internacional, o que significa aqui na Terra que não é só você estar goleador de uma competição. Enfrentando o seu principal adversário, você faz metade dos gols de uma goleada. Claro que isso trouxe imediatamente a atenção para esse menino, Elias. Ele fez os 2 gols pelo corredor esquerdo, o segundo deles fazendo uma fila, driblando os zagueiros do Internacional. Mas o Grêmio, viu, Rizek e amigos, desde o Renato Portaluppi, a comissão técnica que o cerca, a direção, eles já viram, eles já têm uma espécie de fórmula de como funciona estabilizar, afirmar e depois vender jogadores da base. Citamos o Wallace, o Pedro Rocha,